Só um minutinho, gente, que o notebook está descarregando. É logo lá. Meu Deus. O meu já vive 24 horas na fonte, né? Na tomada daqui. Né? O meu já é 24 horas na tomada, porque senão não dá vencimento, não. Pronto, retomando. Aí então eu tenho um grupo de representantes dos terceiros anos, a gente compartilha algumas ideias, né? A gente vê algumas estratégias de como trabalhar. E assim, quero também agradecer de antemão a eles, né? Que eles dão muitas orientações. Foi uma situação atípica para todos esse ano, esse terceiro ano foi diferente de todos, que acho que todo mundo viveu aqui. Vai ser um momento que a gente também vai guardar para contar essa história. Acredito que ano que vem também vai ser um pouco atípico. Então, a gente teve que se reinventar, a gente tem que cada dia buscar se atualizar, porque para a gente conseguir expor conhecimento, a gente na posição de professores, né, e os alunos também na posição de alunos, a gente precisa ter uma interação. E assim, o que eu pesquisei, né, para a gente trabalhar hoje, fala um pouco da pandemia, né, os dados numéricos que aparecem, né, que a gente muitas vezes não compreende um ou outro, devido à exposição que a gente teve agora das nossas limitações. Eu falo as nossas como professores diante da tecnologia e dos alunos sobre o conhecimento mesmo das disciplinas aplicadas. A matemática, por exemplo, né, veio à tona agora a dificuldade que os alunos têm com a estatística, a probabilidades, né, a parte de porcentagem. Então, isso deixou a gente, né, inquieto. Por isso, eu procurei trazer aqui alguns dados para a gente ter conhecimento. Eu vou passar para vocês algumas dicas de como se estudar matemática nesse período, né? E também vou passar para vocês um trabalho que, infelizmente, esse ano não pôde ser realizado, né? Todos os anos, eu, com meus terceiros anos, sempre fazia um trabalho com eles de monitoria, né? Onde eles se sentiam os professores, eles é que trabalhavam as questões, eles é que resolviam, e eles se criavam de que forma eles iam apresentar isso. Né? Infelizmente, esse ano não foi possível acontecer presencialmente, mas hoje, de uma certa forma, a gente vai conseguir colocar eles, né, na resolução de questões, na visão deles, como eles enxergaram a resolução das questões. Lembrando que eu pouco ajudei, né, a gente deu conteúdo ao longo desses meses, né, e passei as questões para eles, eles se dividiram, e eles pesquisaram, eles fizeram as resoluções, e são eles que vão apresentar, tá certo? Então, eu vou iniciar, né, falando um pouquinho sobre os dados da pandemia, de forma bem sucinta, para a gente não se alongar bastante. Bom, matemática e suas tecnologias, Eren Apolônio Salles, professor Ângelo Araújo, ensino médio terceiro ano, dia D, né? Dia D caiu justamente na quinta-feira, que era a nossa aula. Bom, eu escolhi como tema matemática por outros olhares, resolução de problemas matemáticos pelos estudantes. Quando o Marcos propôs a ideia, né, eu pensei assim, eu estou convivendo com alguns alunos, não tive a oportunidade de conviver mais tempo com eles, porque só foram alunos meus, só estão sendo alunos meus esse ano. Nos anos anteriores, primeiro e segundo ano, foram alunos de Silvana, de Roberto, de Pedro, enfim. Então, eu tive pouco contato com eles, né? Gostaria de ter tido mais. Me entristece não ter tido mais contato para conhecê-los melhor. Então, eu pensei nisso daí para a gente poder ter como um tema nesse momento de hoje, tá certo? Aí, vê só, a gente inicia dizendo o seguinte, vamos lá, iniciamos 2020, né? Aquela apreensão, aquela incerteza, e surge ele, o coronavírus, né? Impactos na educação do Brasil e do mundo. A princípio, veja como é um efeito borboleta, né? Um pequeno voo de uma borboleta pode causar um tufão no Japão.
como o coronavírus veio, certo? E transformou a vida de todo mundo, certo? Em todos os países do nosso planeta, né? A pandemia provocada pelo novo coronavírus gerou diversos impactos na educação. Isso aí é notório, né, gente? Isso aí a gente consegue perceber, não precisa ser especialista em educação para saber disso. Tanto para estudantes quanto para as instituições de ensino de mais de uma centena de países pelo mundo. É bom a gente ficar ciente que os problemas que a gente está passando não estão só restritos a Recife, né, a Pernambuco. Isso é mundial, né? Essas incertezas de volta, não volta, e se voltar, como é que vai ser? Isso aí é mundial, tá certo, gente? Meses depois, veja, quantos meses fazem que o coronavírus surgiu? Boa parte das instituições de ensino continua fechada para evitar o contágio e o aumento nos casos de Covid, certo? A gente sabe que a aglomeração facilita a contaminação do vírus, né? O contato direto, a socialização, que é o que a gente tinha de melhor, né? O Brasil é um país caloroso, a gente gosta, né, de estar sempre junto, estar sempre conversando, brincando, e infelizmente essa situação é o que impulsiona, né? Potencializa a contaminação. A tecnologia e ensino à distância se tornaram aliados para dar continuidade ao ano letivo, mas enfrentam barreiras como a desigualdade no acesso à internet. Gente, hoje a internet é mesmo que ouro, né? A gente vive atrás de internet, seja um Wi-Fi, sejam dados móveis, para onde a gente vai, a gente quer internet, porque se tornou uma ferramenta que é indispensável, é feito água e feito energia elétrica. Viver sem internet é voltar para o século XIX, né? É viver na antiguidade. No Brasil, professores e alunos têm enfrentado transformações desde março, que foi quando o nosso governador decretou, né, o fechamento das escolas, 18 de março. Professores e alunos têm enfrentado transformações desde março, quando foi decretado o início do período de quarentena em algumas cidades. Os encontros à distância e a possibilidade de acompanhar os conteúdos online a qualquer hora do dia substituíram as aulas presenciais nas escolas e os horários programados para estudo. Gente, não sei vocês, mas no início da quarentena eu não sabia bem que dia era. Se hoje era terça, se hoje era quinta, se hoje era domingo. A gente ficou meio que perdido, né? E segundo ponto principal, a gente tinha que fazer aula à distância. Mas como planejar uma aula à distância, que é uma novidade, foi uma novidade para todos. Né? Na nossa graduação, na nossa universidade, não passou essa ferramenta, né? A gente teve que... E assim, eu fiquei alguns dias bem pensativo de como trabalhar isso. Eu estava meio que perdido, né? E assim, não sabia se trabalhava de tarde, não sabia se trabalhava de manhã, mas os alunos têm o hábito de dormir de manhã, então vou trabalhar à noite, não sei, ficou meio que perdido. O cenário mundial, diante da pandemia, reforçou a exclusão de estudantes das famílias mais pobres e dos grupos específicos, como aqueles que vivem em ambiente rural. É falado muito dessa educação à distância, né, desse encontro virtual, dessas aulas online. Só que, assim, a internet veio mostrar para a gente, né, assim, a pandemia veio mostrar que a internet ainda não é de acesso a todos, né? A internet ainda é muito, no Brasil, ela ainda é muito pouco acessível. Então, as dificuldades das famílias menos favorecidas dificultou bastante esse trabalho. Evidenciou o fato de que o Brasil não está preparado para as novas tecnologias. Lembrando que a pandemia de Covid-19 levou ao fechamento de escolas por todo o planeta, impactando, presta atenção, gente, impactando cerca de 1,5 bilhão de alunos. Ou seja, você é só um grãozinho de areia, certo? Nessa imensidão de alunos. 1,5 bilhão, 1 bilhão e 500 milhões de alunos, mais de 90% da população estudantil. Esse foi o impacto da pandemia quando fechou as escolas, certo? Dentre as estratégias mais comuns para amenizar os efeitos da pandemia é dar continuidade ao processo de aprendizagem. Vale destacar o ensino remoto, que é esse que a gente está tentando fazer, certo? Que acredito que estamos encontrando êxito. Demorou um pouco, eu confesso, para mim, porque a ficha demorou a cair. Eu não pensei que esse fechamento, essa quarentena duraria tanto tempo, né? Para a gente poder se ambientalizar. No entanto, uma parcela expressiva dos estudantes não conta com acesso à rede, caracterizando o primeiro grande desafio para as escolas.
Pronto. A escola determinou que vai ter o ensino remoto, certo? Certo, mas para o ensino remoto necessita de tecnologias, né? A internet, ferramenta principal, e precisa ser disponibilizado isso também, né? Para que a aula possa fluir. A aula pode... Porque assim, gente, eu confesso a vocês, presencialmente é muito melhor, mas acredito que de forma remota a gente consegue render também, né? A gente pode se concentrar, né? E dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, tecnologia da informação e comunicação, apontam que 46 milhões dos brasileiros não acessam a web. Gente, o Brasil ele tem cerca de 260 bilhões. Os professores que estão aí podem me corrigir daqui a pouco. Mas desses 250 milhões, 46 milhões de brasileiros não acessam a web, o que corresponde a mais de 20%, 25% da população. Entre os 79,1% que navegam na internet, 99,2% utilizam o celular. Ou seja, você que é aluno, que assiste sua aula, prepara suas atividades pelo celular, faz parte desses 99,2% que conseguem navegar na internet, tá certo? Enquanto 48,1% dispõe de microcomputadores em casa. Esse fato implica em outro desafio, o desenvolvimento de softwares que facilitem o uso via smartphone. Além disso, professores da rede pública e particular precisam adequar toda a sua programação ao ambiente digital. Gente, eu conheci ferramentas que eu nunca tinha escutado falar, certo? É o Meet, é o Zoom, o Google Sala de Aula, tem muitas ferramentas que já existiam e acho que praticamente ninguém aqui conhecia. Né? Veja a necessidade. Além das que estão sendo criadas, estão sendo atualizadas, né, para que melhore a qualidade desse ensino remoto. A gente que é da rede pública e os professores que também são da escola particular tiveram que fazer uma programação para eles digital, né, que é a preparação de aula. A aula de um professor, ela não está só vinculada aos 25 minutos, aos 30 minutos ou a 1 hora que ele está dando de forma remota no computador. A gente tem uma preparação, a gente precisa fazer pesquisa, precisa preparar os slides. Então, a gente teve que fazer uma reeducação, né, profissional, dispondo de um tempo maior para o planejamento e seleção de materiais como slides e vídeos. Os exercícios e avaliações também tiveram que ser repensados e substituídos por formatos remotos de trabalho. Gente, quem acompanha minhas atividades desde o início, percebam como foi modificando aos poucos, né? Inclusive com a orientação e ajuda dos colegas de vocês, que são os representantes. Minhas primeiras atividades tinham, sei lá, 20 questões, 10 questões, que, assim, rapidamente minha caixa de e-mail ficou superlotada, né? Então, eu tive que ver com eles uma forma de dinamizar isso daí, de também não sobrecarregar eles, porque vem atividade minha, vem atividade de outros professores, então a gente teve que também montar estratégias para isso, certo? E fica difícil, porque a gente tenta estabelecer um horário de trabalho, tipo, tirem as dúvidas em tal horário, eles sabem que eu tentei fazer isso. Só que assim, às vezes chegava mensagem de 10 horas da noite, chegava mensagem de 7 horas da manhã, enfim. E a gente teve que conviver com isso, passar por isso, né? Então agora, gente, vamos prestar atenção, porque é hora de encarar a matemática com outros olhos. Por quê? É o que eu venho dizendo, a pandemia trouxe, né, causou um choque, né, um abalo na gente para a gente poder acordar para certas situações. Mas, afinal, como a matemática e estatística ajudam a enfrentar a Covid-19, né? Segundo estudos, modelos matemáticos têm sido muito utilizados para determinar a disseminação de vírus, bem como os números de infectados, de mortes e hospitalizações. Gente, todos os dias, qualquer jornal que você assistir, vai ter um gráfico, vai ter uma tabela, né? Vai ter um dado estatístico. Então, você passou a conviver com a matemática sem perceber. A matemática ela foi em si contextualizada, né? Muitas pessoas torcem o nariz para a matemática por considerarem algo difícil e talvez por isso não se interessem pelo assunto. Eu acho que 70% das turmas tem a matemática como bicho, né? O bicho de 7 cabeças. Por isso, entender o quanto ela é relevante para a sociedade pode mostrar outros lados dos números.
para nós, professores, este pode ser um momento a mostrar a importância da matemática e da estatística para a simulação de um mundo melhor. Gente, vejam só, a gente costuma assistir jornal ou ver notícias e ver os gráficos lá de estimativa. Se continuar desse jeito, a contaminação vai chegar a tanto. A curva, né, já chegou no seu limite. Isso aí é uma linguagem matemática que é importante para você, para todos, mas vocês que estão na fase, né, de adquirir o conhecimento específico, de abraçar a ideia, né, de realmente procurar saber o que é. Se sentir desafiado. Há uma sub-área da matemática e da estatística aplicada que se dedica aos estudos e à análise da distribuição de padrões e de determinantes das condições de saúde e doença. Trata-se da epidemiologia, que conta ainda com biólogos, economistas e físicos. Gente, é mais uma aula da matemática, mais uma área da matemática que está inserida, certo, nessas ciências. Alfabetismo de dados. O que é que tem a ver isso aqui que eu trouxe? No Brasil, só 16% dos alunos concluem o ensino fundamental do 9º ano com um aprendizado adequado em matemática, segundo os dados da Prova Brasil de 2017. Tá certo, gente? Ou seja, se você pega 100 alunos que estão concluindo o 9º ano fundamental, certo? Apenas 16 deles têm o conhecimento adequado que deveria ter um aluno do 9º ano. Certo? Isso aí é bem assustador. Né? O aluno vai chegar no ensino médio sem estar alfabetizado sobre dados estatísticos, ou seja, sobre estatística. Ser alfabetizados em dados significa ser capaz de entender números, gráficos, probabilidades ou questões lógicas. Por exemplo, e conseguir usar esses dados para entender padrões ou mesmo tomar decisões. Certo, gente? Existem conceitos na estatística, como as medidas de tendência central e a dispersão, certo? Que são importantes para que você possa entender quando um jornalista fala que na pesquisa de intenção de votos existe uma margem de erro, certo? Uma informação feita essa, você tem que estar por dentro do que trata a estatística. Muitos jovens não estão engajados no ensino online, mas eu diria que eles não estavam engajados no ensino mesmo antes disso. O que é que está sendo trazido aqui, gente? Os jovens de hoje está sendo evidenciada a dificuldade dele de ter acesso ao ensino online, mas isso já era um problema que não era mostrado, né? Mas eu diria que eles não estavam, né? A pandemia só jogou uma luz sobre nós, sobre a utilidade do que pedimos que eles aprendam. Bom, gente, agora eu queria passar para vocês o seguinte. Não sei se muitos de vocês fazem, mas assim, você quando vai ao médico, o médico ele passa para você, ele prescreve para você, né, uma orientação médica, o que você deve fazer, porque se você for ao médico, você está com algum problema, né? E para resolver esse problema, o médico vai te passar a orientação. Você quando vai a um professor de matemática, certo? Você tem que ouvir as orientações que ele vai dar. Lógico que eu, Silvana, Roberto e outros professores de matemática, cada um tem uma forma de trabalhar, tem a sua metodologia e tem a forma de expor a forma os conceitos, os conteúdos matemáticos. Mas eu acredito que seja de comum acordo entre eles essas orientações que eu vou passar para vocês. Se você tem muita dificuldade em matemática, estude um pouco todos os dias e crie uma rotina, certo? Não espere para estudar apenas em momentos de avaliações. Acredito que aqui 80% dos estudantes costumam fazer isso, né? É prova amanhã, vou estudar hoje. Bom, se você tem dificuldade em matemática, vá praticando, certo? Matemática não se aprende olhando, se aprende fazendo. Estipule um tempo para os estudos da matemática. Por exemplo, 30 minutos lendo sobre o assunto, 30 minutos fazendo resumo sobre a matéria e 30 minutos fazendo exercício, certo? Pode cronometrar isso, gente. Hoje vocês têm a ferramenta que eu falei o tempo todo, que é a internet, que nós que somos professores não tínhamos com tanta facilidade. Né? Vocês conseguem dinamizar o estudo de vocês. Assim você não se cansa e terá um estudo mais produtivo, certo? E outra coisa, a cada 30 minutos desse, dá uma pausinha, dá uma olhadinha nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, né, no Twitter. Matemática só se aprende na prática.
Por isso, não economize nos exercícios. Refaça-os, pesquise-os na internet. Assim você conseguirá fixar melhor a matéria. Sempre que eu passo exercício, gente, semanal, eu converso com os representantes e eu digo, gente, a orientação é que vocês podem fazer tudo que tiver no livro. Eu estou passando esses, certo? Porque fazendo esses aqui, garante que você já está apto a fazer os demais. Né? Você tá pronto para enfrentar desafios, que são questões mais elevadas que utilizam esse conceito. Utilize recursos como a calculadora, os aplicativos e a internet para conferir os resultados de suas atividades depois que estiverem prontas, apenas para a conferência. Professor, tem a resposta atrás do livro, vou pegar. Minha gente, vê só, a resposta atrás do livro é para facilitar a vida de vocês. E você pegando só a resposta, você está complicando sua vida. A resposta está lá justamente para você conferir sua resposta. Fez seu cálculo, vai conferir se está correto, olha lá, certo? Não consulte antes de concluí-los. Isso vai te deixar preguiçoso, né? É o aluno Xerox, né? Que a gente fala em sala de aula. Caso não tenha entendido alguma questão durante a explicação do professor na aula online, anote suas dúvidas e não deixe de perguntá-lo durante a aula online. Então, logo ele abra tempo para esclarecer as dúvidas. Gente, existe espaço fora da aula, para não atrapalhar, às vezes eu tenho vergonha de aparecer, às vezes eu não quero atrapalhar. Então, existe um espaço, pelo menos eu consigo dar para vocês, né? Pelo WhatsApp, né? Você pode fazer isso, perguntar o que você não entendeu, uma dúvida numa questão. Não se sinta prejudicado. Pergunte quantas vezes for necessário, até que o conteúdo esteja bem entendido, certo? Entendam uma coisa, gente: conhecimento não é nada se não puder ser compartilhado. Se um colega está com dificuldade, certo? Ajude-o. Seja organizado. A matemática exige do aluno passos para resolver um exercício. Nas resoluções que vocês vão ver dos alunos daqui a pouco, né, vai ter muito disso daí, certo? Em outros, de forma bem sucinta, de forma bem objetiva. É aquilo que eu estava falando sobre as aulas dos professores de matemática. Cada um tem sua forma de passar, né? Mas o mais importante, quando você está explicando, quando você está repassando, e eu falo para você, aluno, é que você repassando de uma forma segura, objetiva, é porque você entendeu o conceito, certo? Isso é bom para você. E quanto mais você repassar para outras pessoas, não a resposta, mas como foi feito, mais você aprende, certo? Dessa forma, mantenha a organização e evite rasuras, pois você não vai entender nada. Realize o exercício com início, meio e fim. Quando você vai ler a pergunta, veja qual é o objetivo dela. Veja que se você consegue chegar direto nela, ou se você precisa seguir outros caminhos até chegar nela. Se o professor explicou a matéria e você não entendeu nada, peça sugestões de videoaulas e tente seguir todas as outras dicas para o sucesso nos estudos. O que está dizendo aqui, gente, é que você vai na internet, digita o conteúdo, videoaula, certo? Vai ter, acho que, centenas de vídeos de professores explicando o mesmo conteúdo, com brincadeiras, com risos, com músicas, do jeito que você quiser, certo? Bom, eu peguei esses dados, essas informações, tá certo? Nessa bibliografia aqui. Esse próximo momento agora que eu vou trabalhar com vocês, certo? Antes disso, eu vou perguntar se alguém quer falar alguma coisa, né? Que eu saí disparando aqui. Professor Tarciso, Tudo ok, Ângelo? tranquilo? Agora está bem explicado, viu? Muito bem. Tá ótimo, Ângelo. É isso aí mesmo. Parabéns. Que mostrar, assim, estimular ele a exercitar, né? Que matemática só aprende se exercitar do jeito que você falou aí, né? Que eles têm que ter esse costume, né? Para pegarem e se aperfeiçoar mais na matemática, que matemática não é um bicho de sete cabeças. E fora isso, é como você já tinha dito anteriormente, a gente, né, agora com essa pandemia, né, o gráficos, quer dizer, desenvolveu bastante o lado da estatística, né, que a pessoa, se não tiver um conhecimento básico de uma análise de um gráfico, não consegue nem entender aquele gráfico que vem quase todo dia que o Jornal Nacional bota, né? Então, se não tiver a noção do que é um gráfico, uma tabela, como é que você vai entender o que o jornalista está ali falando para você, né? Então, é muito importante, realmente, assim, um exercício
E, atualmente, justamente, matemática, como já se diz, ela está no dia a dia. Bora lá. Perfeito. Eu vou pedir ajuda agora de Leandro, certo? Porque, assim, aí eu falei nesses dados que eu apresentei, que conteúdos matemáticos foram evidenciados, né? E que a gente precisa se acender uma luz, né, para a gente compreendê-los. Então, vou pedir agora para Leandro apresentar para a gente as questões que eu selecionei para eles, que eu peguei do SAEP, certo? E do Enem do ano passado, que estão relacionadas justamente com... Foi o SAEP recente e o Enem do ano passado, que são questões que estão relacionadas justamente à leitura de gráficos, a parte de estatística, tabelas, também tem as medidas de tendência, que é média, que é mediana, né? Fala um pouco de desvio padrão, e também na questão do que fala de porcentagem, viu? Que a gente a todo momento estava falando de percentual, e eu trouxe para eles essas questões, certo? Para que eles pudessem dar o olhar deles, dar a resposta deles sobre essas questões, tá certo? Deixa eu ver aqui. O Leandro está apresentando. Pronto, gente. Ó, primeira questão, a questão do SAEP, né? Eu não lembro se foi 2018 ou 2019. SAEP é a prova que vocês do terceiro ano fazem, né? Que é o Índice de Pernambuco, é uma prova, uma avaliação do ensino médio. Uma empresa aérea realizou uma pesquisa entre seus clientes para saber quais eram os seus destinos preferidos. Dos 300 clientes entrevistados, 40% optaram pela Irlanda. Quantos clientes entrevistados preferem a Irlanda como destino? E a gente tem as alternativas aí. Para essa questão, certo? Eduardo Casimiro, do terceiro dele, ficou responsável pela resolução dela, certo? Assim, eu gostaria de pedir aos estudantes que, caso eles queiram, não é obrigatório, não se sintam obrigados. No momento da apresentação de vocês, todo mundo que me enviou o vídeo, a gente vai ver a apresentação aqui. Então, no momento da apresentação de vocês, se quiserem abrir o vídeo para que a gente possa ver quem são vocês, tá certo? Ou no final, aquele que tiver interessado, no final da apresentação de todos os vídeos, eu combinei com os estudantes deles exporem, né, as dificuldades que eles estão tendo, né, agora na pandemia, as angústias, as tristezas que se tem de não ter um terceiro ano normal, que a palavra é essa, né? A gente está tendo um terceiro ano anormal. E assim, muito triste, o último ano, né, né, da sua educação básica ser dessa forma. E como é que está sendo a superação disso, né? E aí, Eduardo, ele já antecipou, já colocou para a gente aí como está sendo. Coloca, por favor, Leandro. Olá, primeiramente boa tarde, me chamo Eduardo Cassimiro, sou aluno do terceiro ano D da EREM Apolônio Salles, e antes de darmos início à resolução das questões propostas pelo professor Ângelo, gostaria de falar um pouco das dificuldades enfrentadas durante esse período de pandemia. As dificuldades são várias, às vezes a falta de internet e até mesmo a ansiedade nos atrapalha um pouco, mas apesar de todas as dificuldades, devemos acreditar que dias melhores virão e, ao final, será muito gratificante quando percebermos tudo o que passamos durante o ano e, mesmo assim, não desistirmos e conseguimos nos formar. Devemos não desistir. Alguns dias serão mais difíceis que os outros, mas, a cada amanhecer, surgem novas oportunidades de nos tornarmos pessoas melhores e mais confiantes. Pronto, esse é o depoimento de Eduardo, certo? Concordo em tudo que ele falou, certo? Estou com ele e acredito que vocês compartilhem também das mesmas ideias dele, certo? Valeu, Eduardo. Vamos ver a resolução dele para a primeira questão? Então, pessoal, agora iremos acompanhar juntos a resolução da questão envolvendo o cálculo de porcentagem. Espero que vocês fiquem atentos a cada passo a passo para conseguir desenvolver no dia a dia de vocês quando for necessário. Vamos lá.
É uma questão do SAEP que diz assim: uma empresa aérea realizou uma pesquisa entre seus clientes para saber quais eram os seus destinos preferidos. Dos 300 clientes entrevistados, 40% optaram pela Irlanda. Quantos entrevistados preferem a Irlanda como destino? Vamos ao passo a passo para facilitar na hora da resolução. Primeiro passo: interpretar o que a questão pede. De modo geral, podemos dizer que a questão quer saber quanto é 40% de 300. Segundo passo: grifar os valores que a questão fornece como informação, ou seja, separarmos o valor 300 e o 40, pois utilizaremos ele para prosseguir com o cálculo. Terceiro passo: utilizar um método mais fácil. Eu, particularmente, prefiro usar a regra de 3. Vamos aos cálculos. Então, fica praticamente assim. Como a gente quer saber quanto é 40% de 300, a conta fica armada desse modelo. 300 para 40, que é o mesmo que 300 vezes 40, e 100 para x, que é o mesmo que 100 vezes x. 100x é igual a 300 vezes 40, que equivale a 12.000. 12.000 dividido por 100 equivale a 120, ou seja, 120 pessoas preferem a Irlanda como destino. Pronto, gente. Eduardo, certo? Já, pelo pouco tempo que eu conheço, me tornei fã dele, certo? É um aluno de iniciativa, muito inteligente, certo? E, na visão dele, a resolução dessa questão seria dessa forma. Existem outras formas de resolver a questão, mas ele escolheu esse caminho, certo, gente? Vamos para a próxima questão. Então, Segunda questão, SAEP também. A tabela abaixo apresenta a quantidade de vitaminas do tipo A, B1 e B2 em cada porção de 100 gramas de algumas frutas. Tá aí a tabela, viu, gente? Ó, olha a compreensão da estatística, tabela, né? Onde tem as frutas, uma porção de 100 gramas da fruta. E aí tem a quantidade de vitaminas de cada fruta dessa daí. Aí, de acordo com essa tabela, a variação máxima das quantidades de vitaminas A, B1 e B2 nessas frutas são respectivamente. Repetindo, gente, variação máxima. O que seria isso, né? A gente vai ver a resolução na visão de Antônio Carlos, do terceiro A. Olá, meu nome é Antônio Carlos, do terceiro ano A, da Escola Erenha Polônio Salles, e eu vou resolver essa questão aqui. O que é que essa questão pede? Ele diz que na tabela abaixo apresenta a quantidade de vitamina do tipo A, B1 e B2 em cada porção de 100 gramas de algumas frutas. Ele está querendo a variação máxima das quantidades de vitamina. Como é que a gente faz? A gente pega o número maior da tabela e subtrai pelo número menor. Nesse caso, o maior aqui da vitamina A é 30 e o menor é 2. Nesse caso, dá 28, que é 30 menos 2. Da B1 é 100 e o menor é 20, que dá 80. E na B2 é 128 e o menor é 30, que dá 98. Nesse caso, a resposta é a letra D. Pronto, essa foi a questão resolvida na visão de Antônio Carlos, vulgo Tony, né, Tony? Muito bem, cara, você desenrolou bem, certo? Apesar da voz de sono, né, Leandro? Próxima questão. Questão do Enem, viu, gente? O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Uma tabela para a gente dar uma analisada. Né? Dia da semana, número de pães vendidos. Acho que está bem fácil de você compreender essa tabela. O dono da padaria decidiu que, na semana seguinte, a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. O dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi... Gente, o Enem, ele tem 45 questões de matemática, que muitas vezes o aluno, quando chega na prova de matemática, falta meia hora, falta 20 minutos, e ele sai chutando tudo. O aluno do Apolônio Salles, certo?
consegue resolver essa questão. Se ele for com calma, ele vai conseguir resolver. Isso não é uma questão difícil, certo? Então, essa questão que você está fazendo está na frente de um monte de gente que está chutando ela, certo? A gente vai ter a resolução dessa questão na visão de Grazi, do terceiro C. Então, gente, eu vou falar sobre essa questão, que ela é sobre média aritmética, que é a soma dos termos dividido pela quantidade, que nesse caso aqui é a soma dos números de pães dividido pelo dia da semana, pela quantidade de dias da semana. Aí, aqui, a gente soma os números de pães vendidos e o resultado a gente divide por 7, que equivale aos dias da semana. E o resultado vai ser 212. 212 é a quantidade mais próxima da média das quantidades vendidas da semana. Então, a gente procura o número mais próximo do 212, que é 215. 215 equivale à terça-feira. Então, a terça-feira é o dia da semana que vai ser utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente. E é só isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Pronto, essa foi a resolução de Grazi. Tô ficando fã também, viu? Meu Deus, só tem astro. Passa para a próxima aí, por favor. Valeu, Grazi. Questão 20 do Enem. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que um motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista a realizar o mesmo percurso 7 vezes. Tá certo? O quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo, segundo o valor do desvio padrão. Olha, gente, uma questão não tão simples, mas ela como é que eu diria uma palavra? Vou criar uma palavra aqui, fazível. Você consegue fazer ela, né? Com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade do tempo o que danado é variabilidade. Variabilidade, né? A gente vai ver essa questão resolvida na visão de Débora, do terceiro B. Boa tarde, meu nome é Débora, do terceiro ano B, e eu vou explicar essa questão aqui que foi do Enem do ano passado. Essa questão aqui trabalha desvio padrão. Só que o desvio padrão, para a gente calcular o desvio padrão, a gente tem que saber a variância, porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ok, então a variância é essa fórmula aqui, ó. Parece complicado, mas não é. Como a gente calcula? Esse x aqui com traço em cima é a média aritmética dos percursos que ele fez. Então, a gente vai tirar a média aritmética dos percursos que ele fez e vai dividir pela quantidade de percursos. Soma tudo isso aqui, dá 343 dividido por 7, que vai dar 49. E agora a gente vai trabalhar essa partezinha aqui, que é xi menos a média aritmética. Xi nada mais é que um dos percursos. Então, você vai pegar percurso por percurso, diminuir pela média, e depois você vai pegar esse valor e vai elevar ao quadrado. Vai fazer isso em todos os 7 percursos, e depois você vai somar esses percursos aqui. Vai somar todos eles, e esse número vai dar 70. Então, agora que a gente tira a variância, que é agora que é essa fórmula. Não é nada mais do que o somatório de tudo isso aqui que você fez, dividido pela quantidade de percursos, que é 7. Então, deu 70, dividido por 7, dá 10. Tirando o desvio padrão, que é raiz quadrada de 10, dá 3,16. Então, 3,16 tá por aqui, ó. Entendeu? Então 3,16 vai estar aqui, ó. A variância vai ser maior que 2, mas menor ou igual a 4. Então, ela vai ser baixa. Então, a resposta é a letra B. Minha gente, vejam só, não tem como não amar, né, a resolução da questão desse jeito aí. Muito bonita a resolução dela, né? Eu fiquei muito orgulhoso, né? Tô ficando cada vez mais orgulhoso e vendo assim o potencial que vocês têm, tá vendo? Vocês, tudo bem que foi vários vídeos para poder conseguir uma,
mas vocês estão vendo que são capazes, né? Você foi atrás da questão. Do mesmo jeito que você foi atrás dessa questão que você precisava resolver, você pode ir atrás da prova do Enem toda. Pega a prova do ano passado e vai atrás dela de resolver. E as dúvidas que tiver, tem seus ex-professores, tem a internet, tem a videoaulas, e você consegue fazer, certo? Indo para a próxima questão. Parabéns, viu, Débora? A questão 5 do SAEP, certo? Um professor de matemática dividiu os alunos de sua turma em 13 grupos diferentes para apresentarem um trabalho. Para determinar a ordem das apresentações dos grupos, ele colocou em uma urna 13 cartões idênticos, numerados de 1 a 13, que foram sorteados aleatoriamente. Qual é a probabilidade do primeiro cartão retirado da urna ser um número maior que 8? Tá certo? Gente, é uma questão de probabilidade. E aí vem a estatística, tá certo? Foi do SAEP, mas poderia ter sido do Enem, porque é um assunto muito utilizado, é um conteúdo muito utilizado para qualquer concurso, tá certo, gente? É importante que ele não é difícil, certo? Se você pegar a ideia principal do que é probabilidade, você consegue fazer qualquer uma questão. A gente vai ter a resolução dessa questão na visão de, duas pessoas, a gente vai ter duas visões diferentes. A primeira visão vai ser a de Jackson, certo? Jackson Arruda, do terceiro D. Bem-vindas. Meu nome é Jackson Arruda, aluno do terceiro D, e vim aqui explicar a questão que o professor Ângelo passou para nós poder fazer. A minha é do SAEP. Eu vou ler para vocês e vou explicar. Um professor de matemática dividiu os alunos de sua turma em 13 grupos diferentes para apresentar um trabalho. Para determinar a ordem das apresentações dos grupos, ele colocou em uma urna 13 cartões idênticos, numerados de 1 a 13, que foram sorteados aleatoriamente. Qual é a probabilidade do primeiro cartão retirado de uma urna ser um número maior que 8? Então, como tem 13 grupos diferentes e 13 cartões idênticos, numerados de 1 a 13, eu numerei eles aqui, ó, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e assim em diante. Só que no final da pergunta, ele quer saber os números maiores que o 8. Os números maiores que o 8 em diante é 13.9, 13.10, 13.1, 11, 12 e 13. E aqui, depois, eu contei a quantidade de números maiores que o 8. E a resposta fica 5 13avos. E é isso aí. Jackson tá de parabéns, certo? Gostei também muito da ideia do quadro, tá certo? Vamos ver agora a resolução na visão de Letícia, Gabriele, do terceiro D. Olá, eu sou Letícia Gabriele, do terceiro D, do Enem Apolônia Salles, e vou resolver essa questão. Como a gente pode ver, a questão fala: um professor de matemática dividiu os alunos de sua turma em 13 grupos diferentes para apresentarem um trabalho. Para determinar a ordem das apresentações dos grupos, ele colocou em uma urna 13 cartões idênticos, numerados de 1 a 13, que foram sorteados aleatoriamente. Qual é a probabilidade do primeiro cartão retirado da urna ser um número maior que 8? Como a gente pode ver, a gente tem 5 alternativas. E pela lógica e também dadas as informações, a gente pode ver que são 13 cartões idênticos, numerados de 1 a 13, e ele quer saber a probabilidade do primeiro cartão ser maior que 8. Nesse caso, ficaria maior que 8 até 13, a gente tem o 9, o 10, 11, 12 e 13. Se a gente contar, vai dar 5, ou seja, letra B, pronto. Pronto, gente. Essa foi a resolução de Letícia, certo? Vejam que cada um tem uma visão, tem uma forma de como resolver, né? E assim,
Muitos de vocês, quando mandaram um vídeo para mim, professor, desculpa, tá tremido, professor, não tá assim como eu gostaria. Gente, é desse jeito mesmo que eu estava esperando. Eu quero a visão de vocês, como vocês trabalham, de como vocês estudam, de como vocês fazem. E assim, Jackson, o quadro, Gabriel, o caderno, tremido, foi ótimo, adorei ser dessa forma. Parabéns, estão de parabéns, tanto Jackson como Letícia, tá bom? Próxima questão do SAEP. Foi feita uma pesquisa em uma determinada empresa para encontrar um horário alternativo para a entrada dos funcionários. Cada um escolheu o horário que era mais conveniente para iniciar o trabalho. E o resultado está representado na tabela abaixo, certo? Mais uma tabela. Bem fácil, de fácil compreensão essa tabela, tá certo? E de acordo com a tabela, a gente tem que marcar a alternativa. Veja o que é feito aí, gente. O SAEP está pedindo uma coisa que é comum para quem trabalha com dados estatísticos fazer, né? Você pega o Excel ou o Word, faz uma tabela e essa tabela se transformar num gráfico de setores, que é o gráfico de pizza, né? Que mostra os percentuais. Ele quer saber qual é o melhor gráfico que representa essa tabela. A gente, na visão, né, de Maria Clara, do terceiro C, Clarinha, né? A gente vai ver como ela conseguiu resolver essa questão. Oi, gente, eu sou Maria Clara do terceiro C e eu vou explicar a sexta questão. A questão fala que foi feita uma pesquisa em uma determinada empresa para encontrar um horário alternativo para a entrada de funcionários. A questão dá o horário de chegada dos funcionários e o percentual de funcionários desta empresa. Qual dos gráficos abaixo representa as informações dessa tabela? A questão pede que a gente analise os gráficos e veja qual representa melhor essa tabela aqui. É bem simples, tá? Vamos agora analisar a letra A. 7 horas... 31%, ele fala aqui que está na parte pintada, mas não está, ó, tá vendo? Então, não é a letra A. Vamos para a letra B. 7 horas, parte pintada, 31%, correto. 8 horas, parte não pintada. Então, já não é, ó. 8 horas é 14%. Descartamos a letra B. Na letra C. 7 horas, na parte pintada, 31%. Não é, aqui na parte pintada está 46%. Então, já não é a letra C, letra E. 7 horas na parte pintada, 31%, tá? 7 horas. Então, aqui na parte pintada está 46%. Também não é a letra E. Sobrando só a letra D, 7 horas, tá? A parte pintada, 31%. 8 horas, 14%, 9 horas, 46%, e 10 horas, 9%. Sendo assim, o único que está representando a tabela de forma correta é a letra D. Meu Deus, eu acho que vão sair professores desses alunos, hein, gente? Clarinha explicou muito bem mesmo. Essa é a visão dela para resolver essa questão do SAEP, que é uma questão que eu acredito que nenhum aluno do Apolônio Salles vá perder se fosse cair parecida. Parabéns, viu, Clarinha? Próxima questão. Questão do Enem. Vamos lá. Uma empresa sorteia prêmios entre os funcionários como reconhecimento pelo tempo trabalhado. A tabela mostra a distribuição de frequência de 20 empregados dessa empresa, que tem de 25 a 35 anos trabalhados. A empresa sorteou entre esses empregados uma viagem de uma semana, sendo 2 deles escolhidos aleatoriamente. A tabela está aí, gente, de fácil compreensão, né? Tempo de serviço, número de empregados. É uma tabela de frequência, viu, gente? Quem tem 25 anos, são 4 empregados. Quem tem 27 anos de serviço, não é a idade, viu, gente? Apenas um empregado. E assim por diante. Aí vem a pergunta, qual a probabilidade de que ambos os sorteados, certo, tenham 34 anos de trabalho? Essa questão, a questão de probabilidade, né, foi resolvida por Leandra Ferreira, do terceiro B. Sou fã dela, tá certo? Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Leandra Ferreira, eu sou do terceiro B da Arena Apolônio Salles e irei explicar uma questão do Enem do ano passado para vocês. Como vocês podem ver, eu já grifei minhas informações principais para a resolução da questão. A questão está pedindo a probabilidade de que ambos os sorteados tenham 34 anos de trabalho. Aqui na nossa primeira fração,
nós temos o primeiro sorteio e na segunda fração temos um segundo sorteio, onde o meu numerador será a quantidade de empregados que eu tenho 34 anos de serviço, como está circulado aqui. E no meu denominador será o total de empregados que tem aqui na tabela, que são 20. Fazendo a multiplicação dessa fração, nós temos outra fração, que, simplificando ela por 10, dá 2 sobre 38. Simplificando novamente por 2, dá 1 sobre 19, que é a resposta da nossa questão que queremos, que será a letra B. Bom, me sinto cada vez mais orgulhoso. Muito bonita a resolução da questão. Assim, você vê eles resolvendo, dá vontade de estudar matemática, eu pelo menos me sinto assim. Poderia ser sempre assim, basta só vocês quererem. Próxima questão. Parabéns, viu, Leandra? Eu disse a você no vídeo e estou dizendo agora. Muito boa a sua explicação. Questão 7 do SAEP. Pedro fez um empréstimo de R$ 8.000 em um banco. Esse mês ele conseguiu pagar 40% desse empréstimo. Qual foi o valor do empréstimo pago por ele nesse mês? A gente já viu uma resolução de porcentagem com o Eduardo. Vamos ver se a gente vai ter alguma resolução parecida com a que ele fez, certo? A resolução dessa questão vai ser na visão de... Opa, olha lá. Emily Gonçalves, do terceiro B. Bom dia, meu nome é Emily Gonçalves, eu estou no terceiro ano B e eu vou resolver a questão do SAEP. Para resolver essa questão, eu vou pegar o valor total, que é os 8.000, e o valor pago, que foi os 40%. Para resolver essa questão, vamos pegar os 40% e multiplicar pelos 8.000. 40% é 40 dividido por 100. 40 dividido por 100 é 0,4. 0,4 vezes 8.000, a resposta é R$ 3.200. Para resolver essa questão, podemos fazer de outra maneira, que é pela regra de 3, que é os 8.000 por 100%, o x pelos 40%, o meio pelos extremos fica x vezes 100, que fica 100x, e os 8.000 vezes 40, que fica 320.000. 320.000 dividido por 100. Por quê? Porque o 100 aqui está multiplicando e vai passar para cá dividindo. 320.000 dividido por 100 é igual a R$ 3.200. A resposta dessa questão é a letra C. Isso aí, ó, certo? Viu a resolução dela? Também muito precisa, né? Gostei do fundo do caderno, né? Um paninho, ou não sei se foi o lençol da cama, mas a ideia era essa mesmo. Parabéns, viu, Emily? Isabelle Souto, do terceiro B. Olá, boa tarde. Meu nome é Isabelle Souto e eu sou do terceiro B. Eu vou responder a questão de número 7. Pedro fez um empréstimo de 8.000 em um banco. Nesse mês, ele conseguiu pagar 40% desse empréstimo. Qual foi o valor pago por ele esse mês? É uma questão de porcentagem, é super simples ela. E eu só montei aqui o valor que Pedro pegou, que foi os R$ 8.000, menos o valor que ele pagou nesse mês, que é 40%. Aí é só colocar 8.000 menos os 40%, que dá 4.800, que é exatamente a letra D. A resolução de Yasmin Renata. Eu vou responder a questão 7, que fala que Pedro fez um empréstimo de 8.000 em um banco. Esse mês ele conseguiu 40% desse empréstimo. Qual foi o valor do empréstimo pago por ele nesse mês? Aí você pode usar tanto uma regra de 3, que é mais simples. 8.000 é 100%, ele quer saber quanto é 40% desse valor. 100x é igual a 8.000 vezes 40. X é igual a... Você pode dividir 8.000 vezes 40 sobre 100. Eu quero dividir só 8.000. Só 8.000, corta os 2.000. Multipliquei o resultado
fazer um pouco ainda mais fácil. É você pegar o valor total, que é 8 mil, o do empréstimo. 40 é 40%, foi quanto ele pagou nesse mês. E 100 é 8 mil, né? O valor total. 5% é 8 mil. Ele quer saber quanto é 40. Então, divide isso, esse valor aqui, por 100, corta os zeros. O valor que sobrar aqui, que no caso é 800 vezes 4, você multiplica e vai dar o valor total que ele pagou nesse mês, que no caso foi 3.200. No caso, essa é uma questão muito fácil, que pode ser respondida muito rapidamente, com regra de 3, ou com um cálculo assim, mais simples, se você tiver um pouco mais de prática em questões assim. Ah, e as perninhas de Yasmin ali, penduradinhas. Gente, adorei o vídeo dos três, tá certo? Isabelle foi muito bem, Emily também, certo? Cada um do seu jeito, leva um jeito para professores e youtubers, estão melhor do que eu, tá bom? Próxima questão. Um paciente recebeu, o pessoal que quer enfermagem, olha, presta atenção nessa questão. Um paciente recebeu, foi uma questão do SAEP, um medicamento por via intravenosa com frequência de 20 gotas por minuto. Nessa frequência, o volume total da medicação demorou 6 horas para ser ministrado por completo. Esse paciente também recebeu outro medicamento intravenoso que continha o mesmo volume do anterior, porém esse medicamento fluiu com frequência de 40 gotas por minuto. Em quanto tempo esse paciente receberá o segundo medicamento por completo? Tá certo? Temos aí as alternativas, né? E a gente vai ver a resolução dessa questão na visão de, duas, né? Adriana Marina, né? Do terceiro B e Cleidiane Marinho, do terceiro B. Primeiro vamos ver Adriana Marina. Boa tarde, meu nome é Adriana Mariana, do terceiro B, e eu vou fazer a questão 8. Então, vamos começar lendo uma questão. Um paciente recebe um medicamento por via intravenosa com frequência de 20 gotas por minuto. Nessa frequência, o volume total da medida demorou 6 horas para ser ministrado por completo. Esse paciente também recebeu outro medicamento intravenoso que continua o mesmo volume do anterior. Porém, esse medicamento flui com frequência de 40 gotas por minuto. Em quanto tempo esse paciente receberá o seguinte medicamento por completo? Primeiro, nós vamos marcar aqui, né? As informações da questão. Então, isso aqui é uma questão de regra de 3. Então, vamos lá. 20 por 6 horas. 40, a gente não sabe, a gente diz que é X. Vemos que quanto mais o número sobe, o tempo provavelmente vai diminuir. Então, vamos usar a regra de 3. E isso daqui é uma função inversamente proporcional. Então, a gente vai fazer assim, 20 sobre 40 e X sobre 6. A gente corta aqui o 0. Aí temos 4x 2 vezes 6, 12. X é igual a 12 sobre 4. X é igual a 3. 3 horas. Então, quem está certo é A, 3 horas. Pronto, gente. Eu acho que ela resolveu essa questão escondidinha atrás da porta do quarto. Voz mística, né, Tarcísio? Vamos ver agora na visão de Cleidiane Marinho a resolução da questão.
Meu nome é Cleidiane Ribeiro Marinho, da turma do terceiro B, e hoje irei apresentar uma questão do SAEP envolvendo razão e proporção. Bom, um paciente recebeu medicamento por via intravenosa com frequência de 20 gotas por minuto. Nessa frequência, o volume total da medicação demorou 6 horas para ser ministrado por completo. Esse paciente também recebeu outro medicamento intravenoso e continha o mesmo volume do anterior, porém esse medicamento fluiu com frequência de 40 gotas por minuto. Em quanto tempo esse paciente receberá o segundo medicamento por completo? A. 3 horas. B. 6 horas. C. 9 horas. D. 10 horas. Ou letra E. 12 horas. Agora a gente vai para a resolução da questão. É um problema muito simples que envolve regra de 3. E o primeiro passo a gente vai começar listando as grandezas, que são as seguintes. Primeiro é gotas por minuto que esse paciente tomou. E depois o tempo por hora, que foi o tempo que ele levou para esse medicamento ser ministrado por completo. Na primeira medicação, ele tomou 20 gotas por minuto e o tempo foi de 6 horas. Na segunda medicação, ele dobrou a quantidade de gotas por minuto, no caso 40. E agora, o X da questão, ele quer saber quanto tempo esse paciente receberá o segundo medicamento por completo. O segundo passo é saber se essas grandezas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Se tomando 20 gotas por minuto, ele levou 6 horas para tomar o volume total, para tomar o volume total. Já na segunda medicação, aumentou o número de gotas, obviamente o tempo para ele tomar o volume total diminuiu. Logo, elas são inversamente proporcionais. Terceiro passo, meio pelos extremos. Como as grandezas são inversamente proporcionais, eu troco a posição das grandezas. Logo, ficará 20 sobre 40 igual a x sobre 6. No nosso 20 sobre 40, a gente pode cortar os zeros. Depois disso, fazendo o meio pelos extremos, vai ficar 4 vezes x igual a 6 vezes 2. Resolvendo isso, será 4x igual a 12. Agora, passando o 4 dividindo 12, o valor final de x é igual a x igual a 3. Minha gente. Tá. Cleidiane se saiu melhor do que eu. Eu vou até pedir umas aulas a ela de como fazer a aula nesse formato. Gostei bastante da resolução que ela fez, certo? E do escondidinho de Adriana, certo? Bem atrás da porta para ninguém ouvir ela. Próxima resolução. Questão 10 do SAEP. Os estudantes de uma escola foram entrevistados sobre suas preferências em relação a 4 disciplinas: Geografia, História, Biologia e Matemática. Nessa entrevista, cada estudante optou por apenas uma dessas disciplinas como a sua preferida. Lógico que vai ser matemática, né, gente? Constatou-se que 112 estudantes preferem Geografia, 154 preferem História, 232 preferem Biologia e 102 estudantes preferem Matemática. Qual é a probabilidade de um estudante escolhido ao acaso preferir matemática, certo? Mais uma questão de probabilidade, né? A ideia vai continuar sendo a que já foi passada anteriormente. E a gente vai ter a resolução dessa questão na visão dos alunos do terceiro D, começando com Larissa Vitória, do terceiro D, certo? Olá, eu sou Larissa Vitória, do terceiro D, e vou responder a 10ª questão. Eu vou escrever já para adiantar, porque eu estava dando mais de 2 minutos. Para responder essa questão, vamos usar a fórmula da probabilidade, que é probabilidade igual ao número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral. Esse é o valor que vai ser encontrado e esse é o total ao todo. O valor que vai ser encontrado é 102. E o número do espaço amostral é todos esses números dos estudantes, dos elementos. A gente soma e dá 600. Agora vamos colocar na fórmula. P igual a 102 sobre 600. Agora a gente vai simplificar por 2, que vai dar 51 sobre 300, e ainda dá para simplificar. A gente simplifica por 3, que dá 17 sobre 100. Aí não dá mais para simplificar, e esse é o resultado, letra B. Larissa tá de parabéns. Larissa mandou bem os 10 vídeos aí para... Fui selecionar e ficou esse daí. Tá perfeita a resolução dela. Vamos ver a resolução de Samira Santos, do terceiro D. Boa tarde, meu nome é Samira Santos, sou aluna do terceiro ano D. Eu vim mostrar como eu consegui resolver essa questão que caiu no SAEP. A questão diz o seguinte:
Os estudantes de uma escola foram entrevistados sobre suas preferências em relação a 4 disciplinas: Geografia, História, Biologia e Matemática. Nessa entrevista, cada estudante optou por apenas uma dessas disciplinas como a sua preferida. Constatou-se que 112 estudantes preferem Geografia, 154 preferem História, 232 preferem Biologia e 102 estudantes preferem Matemática. A pergunta é: qual é a probabilidade de um estudante escolhido, ao acaso, preferir matemática? Para solucionarmos essa questão, precisamos usar essa fórmula, que é a fórmula de probabilidade, que é o N, que aqui o A que simboliza o evento, e o S que é o espaço amostral. O evento é o número de casos favoráveis. Espaço amostral é o número de casos possíveis. De forma mais simplificada, o evento é tudo que me serve, e o espaço amostral é tudo que pode ocorrer. Então, para chegarmos nessa conclusão, né, chegando na nossa questão, eu precisei somar o número de participantes que estavam lá presentes. Então, foram 600 estudantes que participaram da entrevista. E 102 foi o número de que preferiram matemática. Então, eu fiz o seguinte, eu dividi o 102 por 3 e o 600 por 3. Por quê? Porque é um número que é divisível tanto para o 102 quanto para o 600. E chegamos ao 34.200. Para ficar mais simplificado ainda, eu dividi por 2. Aí deu 17%, que é a letra B da questão. Bom, espero que vocês tenham conseguido entender a questão. Boa, Samira, gostei. Ela conseguiu resolver a questão, certo? E, ao mesmo tempo, ela simplificou para a gente. Ela usou a linguagem que a gente pudesse compreender. Tá de parabéns, Samira. Tanto Larissa como Samira, tá bom? Luiz Guilherme, do terceiro D, também resolveu essa questão. E na visão dele, a gente tem da seguinte forma. Boa noite, meu nome é Luiz Guilherme, turma terceiro D. Eu vou falar bem rápido, porque não tem muito tempo, não. Décima questão. Os estudantes de uma escola foram entrevistados sobre suas preferências em relação a 4 disciplinas: Geografia, História, Biologia e Matemática. Nessa entrevista, cada estudante optou por apenas uma dessas disciplinas como a sua preferida. Constatou-se que 102 estudantes preferem Geografia, 154 preferem História, 232 preferem Biologia e 102 preferem Matemática. Qual a probabilidade de um estudante escolhido, ao caso, preferir Matemática? Ou seja, ele quer a probabilidade de, caso escolher um estudante aleatório, esse estudante preferir Matemática. Aqui a gente tem a fórmula de probabilidade, que é P igual a E dividido por U, é o evento desejado, e U é o conjunto universo. O evento desejado é o quê? Que um estudante escolha, o estudante que a gente escolher, prefira matemática. Como existe 102 estudantes que preferem matemática, a gente bota 102. O número total de estudantes, que é 600, e esse aqui é o conjunto que a gente tem. Aqui é só simplificar por 2, vai ficar 51 por 300, simplifica por 3, já fica 17 por 100. Pronto, a probabilidade de você, ao escolher um estudante aleatório, e esse estudante preferir matemática é 17 em relação a 100, ou seja, 17%. Resposta letra B. Luiz Guilherme parecia uma metralhadora. Mas, assim, é muito bom que a gente já leu a questão antes, porque a leitura dele foi bem corrida. Mas o que importa é que ele, na hora da resolução, ele parou um pouco, né, e mostrou a forma de resolver, que foi idêntica, muito parecida com a de Samira e de Larissa, né, que todos três estão de parabéns. Tá certo, gente? Próxima questão. Questão 14. Numa locadora, possui disponíveis 120 carros da categoria que um cliente pretende locar. Desses, 20% são da cor branca, 40% são da cor cinza, 16 veículos são da cor vermelha. E o restante... Não, desculpa. 16 veículos são da cor vermelha e o restante de outras cores. O cliente não gosta da cor vermelha e ficaria contente com qualquer outra cor, mas o sistema de controle disponibiliza os veículos sem levar em conta a escolha da cor pelo cliente. Disponibilizando aleatoriamente, qual é a probabilidade de o cliente ficar contente com a cor do veículo? Certo, gente? Mais uma questão de probabilidade, uma questão do Enem, que não é difícil, vocês vão usar a mesma ideia, e foi resolvido por João Pedro, do terceiro A. Tá
tá certo? Vamos olhar na visão dele. Boa tarde, meu nome é João Pedro, do terceiro A, e hoje eu vim responder a 14ª questão, que trabalha com probabilidade, em que um homem quer locar um veículo e os veículos são escolhidos aleatoriamente, e tem um total de 120 veículos. Então eu comecei aqui, em que o homem também não gosta da cor vermelha. Então eu peguei o número total de veículos e subtraí pelo total de carros vermelhos que tem, que daria 104. Então eu peguei a probabilidade e coloquei o número de casos em que não sairia um carro da cor vermelha pelo total de possibilidades, que são 120 veículos. Então é isso. Boa, João Pedro. Ó, resolução prática, objetiva, que é o que vocês vão precisar no Enem. Na visão dele, já tinha compreendido o que é probabilidade, certo? E verificou de uma forma prática como conseguir fazer essa questão, certo? Enem não é bicho sete cabeças, gente. Ó, só se sentar, realmente se concentrar, você consegue fazer todas as questões. Próxima questão. Questão 15. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculina nas Olimpíadas de 2012, né? Em suas respectivas alturas em metros. A gente vai ver aí o quadro que mostra a altura de cada jogador de vôlei, certo? Da seleção masculina nas Olimpíadas de 2012. Essa questão, ela está pedindo a mediana das alturas em metro desses jogadores. Gente, todo ano a questão do o Enem, ele aborda pelo menos uma ou duas questões de mediana e moda, certo? Além de média, que é certeza. Mas mediana e moda está sempre alternando e sempre cai. É um conceito super fácil, né? E a maioria dos alunos não se recordam. A gente vai ver a resolução dessa questão, certo? Na visão de Felipe Cardoso, do terceiro D. Boa tarde, meu nome é Felipe Cardoso, eu sou o terceiro D da Arena Apolônio Sales e vou explicar para vocês uma questão sobre mediana que caiu no Enem do ano passado. O que essa questão pede? Ela pede a média de altura dos jogadores da seleção brasileira masculina de vôlei que disputaram os Jogos Olímpicos de Londres de 2012. Como vocês podem ver nesse quadro, temos os jogadores e suas respectivas alturas. Para calcular a mediana, é bem simples. Iremos pegar essas alturas, iremos colocá-las, como vocês podem ver aqui, em ordem crescente. Como temos 12 jogadores, teremos dois números centrais, que são esses dois aqui em destaque. Iremos pegar esses dois números, somar e dividir por 2 para poder achar a mediana, como vocês estão vendo logo abaixo. Ao somar 194 com 198, vamos ter 3,92, que ao dividirmos esse número por 2, iremos achar a mediana, que é igual a 196. Muito bem, Felipe Cardoso. A voz estridente, né, a voz bem carismática, a gente pôde compreender que a mediana, né, o valor central, ele ordenou e colocou o valor central. Muito bem, tá de parabéns, Felipe. Na visão de Cássia, a resolução dessa questão ficou dessa forma. Meu nome é Cássia, do terceiro D, e a minha questão era para saber a altura mediana dos jogadores. Aí tem uma tabela lá, né? Eu coloquei os números da tabela em ordem crescente. Aí ao todo deu 12 números. Aí eu peguei os dois números do meio, que aqui é 1,94 e 1,98. Somei eles e deu 3,92 e dividi por 2, que deu 1,96. Pronto, Cássia foi bem mais objetiva, né? Ela já sabia o que tinha que fazer, então ela conseguiu fazer a questão em poucos segundos, né? É uma questão do Enem e precisa ser feita de forma rápida, certo? Todos dois se saíram muito bem, então de parabéns, tá certo? Próxima questão. Questão do Enem, questão 17. Em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os dados. Em cada ano aí, ó, e a quantidade de médicos,
certo? Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão, a longo prazo, do número de médicos desse município. Seguindo o comportamento de crescimento linear no período observado no quadro, qual a previsão do número de médicos nesse município para o ano 2040? Gente, é uma questão que pede um pouco de estatística, né? Envolve geometria analítica, depende do caminho que você for seguir ela. Mas ela trabalha com estimativa, então precisa se dar compreensão da estatística para poder fazer ela, seja de forma gráfica, seja de forma algébrica, né, ou aritmética. Vê só, a gente vai ter a resolução dessa questão na visão de Stephanie Vanessa, do terceiro C. Bom dia, eu sou Stefania Vanessa do terceiro C e agora eu vou mostrar para vocês a resolução de uma questão da prova da SAEP, que é de geometria analítica. Ela é bem simples e pode ser resolvida também por progressão aritmética, mas eu vou fazer o cálculo comum. A questão diz o seguinte: em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os seguintes dados. Tem a tabela. Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se propor a expansão ao longo do prazo do número de médicos desse município, seguindo o comportamento de crescimento linear no período observado no quadro. Qual a previsão do número de médicos nesse município para o ano de 2040? Bom, a resolução é assim: como a questão está dizendo, é um crescimento linear, ou seja, vai ser um gráfico da função do primeiro grau, vai ser uma linha. E a gente usa a equação dessa geral das retas. Para aí a gente monta o gráfico e vai identificar os pontos x e y. Pronto, tá aqui. X0, x1 com y1 e y0. Pronto. Agora a gente coloca na fórmula. A fórmula tá aí, que vocês estão vendo. E vai ficar 162, que é o primeiro valor, menos 137, que é o segundo valor, sobre os anos de 1985 e 1980, que é o primeiro e o segundo ano. O resultado vai dar 25 por 5, consequentemente 5. Agora a gente vai usar a outra fórmula. A fórmula é apenas substituição. Então, se você souber a equação do primeiro grau, você vai fazer de boa. Você só vai substituir o y pelo ano que você quer, que no caso da questão é o ano de 2040. Então, vai ficar y menos 162, que é o primeiro termo, igual a 5, que é o número de vezes, que é a razão, no caso, que deu o resultado ali, entre parênteses, 2040 menos 1985. E resolve. Logo concluímos que é a letra C. E é isto. Meu Deus, eu me senti tão inferiorizado na forma que ela respondeu, né? De tão confiante, né? Muito bom, Stephanie. Além da tecnologia, gostei bastante. Tá de parabéns, viu, Stephanie? Vamos ver agora na visão de Luiz Guilherme, do terceiro C. Bom, irei explicar aqui agora a questão 17, em que ele dá uma tabela com os anos e a quantidade de médicos presentes no município naquele ano. E pergunta qual seria a quantidade de médicos no município no ano de 2040. E ele fala que é um crescimento linear. Ou seja, se nós fôssemos responder desse jeito aqui, seria uma retinha, tem a fórmulazinha que dá para responder, mas eu respondi do jeito mais simples. Como de 2010 para 2040 se aumentam 30 anos, eu peguei 2010 e voltei 30 anos, que dá 1980, que tem aqui. Então, eu peguei a quantidade de médicos de 2010 e subtraí pela quantidade de médicos de 1980, que dá 150. Então, como é um crescimento linear, daqui para cá se aumenta 150, daqui para cá também vão se aumentar 150. Ou seja, 287, que é a quantidade de médicos de 2010, mais 150, que dá 437, que seria a quantidade de médicos presentes no ano de 2040. Valeu. Pronto, gente. Na visão de Luiz Guilherme, ele utilizou o raciocínio lógico, né? Enquanto Vanessa, né, Stephanie Vanessa, ela utilizou conceitos de geometria analítica, fórmulas, ele foi mais para o raciocínio lógico. Cada um tem sua visão, cada um segue o caminho. Como é uma questão do Enem, importante que você veja o caminho mais prático para você conseguir resolver ela em menor tempo possível, tá certo? Nossa próxima questão vai ser respondida... questão 18, né? Uma empresa divide um balanço anual de vendas de seus produtos em duas partes, calculando o número de vendas dos produtos ao final de cada semestre do ano. Após o balanço do primeiro semestre, foram realizadas ações de marketing para os 5 produtos menos vendidos da empresa.
A tabela mostra a evolução das vendas desses produtos no primeiro para o segundo semestre, desculpa. Tá aí a tabela, vamos entender a tabela, né? Mais uma questão de estatística do Enem. Número de unidades vendidas no primeiro semestre, número de unidades vendidas no segundo semestre. Após o primeiro semestre, foi feito, né, um trabalho de marketing para poder aumentar as vendas. O sucesso de uma ação de marketing de um produto é medido pelo aumento percentual do número de unidades vendidas desse produto. Do primeiro para o segundo semestre, a ação de marketing foi mais bem sucedida, foi para o produto. Para a gente ver qual foi o produto que teve uma ação de marketing mais bem sucedida, a gente vai ver essa questão resolvida na visão de Bruna Ferreira, do terceiro B, tá certo? Boa tarde, meu nome é Bruna, eu sou aluna do terceiro ano B e eu vou explicar a questão de número 177 da prova do Enem em 2019. O sucesso de uma ação de marketing de um produto é medido pelo aumento percentual do número de unidades vendidas desse produto, do primeiro para o segundo semestre. A ação de marketing mais bem sucedida foi para o produto? Bom, aqui estão os produtos de 1 a 5. Aqui é o número de unidades vendidas do primeiro semestre e aqui é do segundo semestre. Eu vou pegar o meu produto 1 e vou pegar a unidade vendidas do primeiro semestre, que é 350, que vai corresponder ao meu 100%. De 350 para 600, fica mais 250. O 250 vai corresponder ao meu X%. 350 sobre 250 igual a 100 sobre X. Para simplificar esse número, eu vou dividir por 10, cortando os zeros. E para simplificar também, eu vou dividir por 5. 35 dividido por 5 dá 7. 25 dividido por 5 dá 5. Igual a 100 sobre X. 7 vezes X dá 7X. 5 vezes 100 dá 500. Fica X igual a 500 dividido por 7, que dá 71,4% aproximadamente. Como vocês podem observar, a ação de marketing mais bem sucedida foi o do produto 1, porque a do 2, a do 3, a do 4 e a do 5 dão menos que 71,4%. Então, eu vou marcar aqui a letra A. Excelente a apresentação de Bruna, certo? Ela responde de uma forma bem prática, dominando a questão, dominando o conteúdo, né? Gostei bastante da apresentação dela, tá de parabéns, Bruna, parabéns mesmo. E a nossa próxima questão, né, para finalizar, a gente vai ter a questão 9. A tabela abaixo apresenta os dados de uma pesquisa sobre o gasto médio de um adulto e de um adulto acompanhado de uma criança em um estádio de futebol. Tá certo, gente? A tabela tá de fácil compreensão, tá vendo os gastos de uma pessoa que vai sozinha e uma pessoa que vai com uma criança. De acordo com as informações dessa tabela, em relação ao gasto médio de um adulto, o custo de ir ao estádio acompanhado de uma criança sofre um aumento total de... Bom, ele quer saber, você ir sozinho e ir com uma criança, em quanto você vai gastar mais? A gente vai ver a resolução dessa questão na visão de Igor Alfredo, do terceiro A. Bom, meu nome é Igor Alfredo, sou aluno da escola Apolônio Salles e sou do terceiro ano A. Aqui temos uma questão para resolver, então vamos lá. Aqui, a tabela abaixo apresenta os dados médios de uma pesquisa sobre o gasto médio de um adulto e de um adulto acompanhado com a criança no estádio. Esse aqui são o resultado, ele indo só, o quanto ele ia gastar de combustível, com alimentação, com tudo completo no estádio. Ele dá 91,41 centavos. E ele com a criança dá 131 centavos. Aí para nós saber o resultado de quanto ele iria gastar levando a criança, é só você pegar o resultado ele indo com a criança, e quanto ele gastou, né? Levando a criança junto. E ele só. É só ele pegar 130 menos 91, que dá
R$ 38,70. Só ele subtrair os dois resultados. Bota ele indo junto com a criança e depois ele só. Depois é só subtrair e dar o valor. R$ 38,70. Pronto. Essa foi a questão. Pronto, gente. A gente finalizou, né, as apresentações dos nossos artistas, né, nossos alunos, provando que vocês são capazes, tá certo? Vocês conseguem, vocês podem. Então, a resolução das questões estão maravilhosas, perfeitas. Usem esse ímpeto, essa organização de ideias para resolver todas as questões de matemática, de física, de química, né, de qualquer disciplina de exatas, certo? E se você tem uma boa desenvoltura em exatas, você também vai conseguir para humanas, ciências da natureza, né? Eu gostaria de, primeiro, agradecer aos representantes que me contribuíram bastante, né, para a gente poder fazer esse dia D, né? Estou parabenizando todos, sem exceção, né? Os que ajudaram os representantes também, né? E espero que a gente tenha conseguido hoje produzir, né? Tirar alguma coisa, tirar algum conhecimento e guardar ele para que mais na frente, quando for necessário, vocês utilizem, né? Eu sei que as dificuldades são grandes, né? E até pedir que entre vocês, né? Grazi sempre se lamentando de tristeza pelo ano que está vivendo, né? Eduardo também, bem triste. Mas, assim, vocês vejam como vocês conseguem dar alegria para a gente que somos professores, né? E para os seus colegas também. Eu queria até deixar esse espaço, né? Para quem quiser falar alguma coisa a respeito, incluindo os representantes, como é que está sendo o trabalho deles, como é que está sendo as dificuldades, certo? Não precisam aparecer, se quiserem podem aparecer, mas eu gostaria que falassem um pouquinho, né, de como está sendo isso, né? Alguém se candidata? Grazi, Débora, Leandra. Oi, prof. E aí, quer falar alguma coisa? Como foi? Como foi difícil o trabalho? Como está sendo? Tá sendo um pouco difícil estudar sozinha, principalmente lembrar os conteúdos mais antigos e fazer os novos. Pois é, né? Da mesa da sala para o quarto, do quarto para a cozinha. A vida tem sido essa, né? O notebook e telefone sem largar. Só o telefone, não tenho notebook não. Tá certo. Grazi, diga alguma coisa. Eduardo, cadê você? Oi, professor. E aí, Grazi? Que tristeza, né? Esse ano. Então, eu acho que eu já venho comentando com alguns colegas meus e até lá no grupo, de que foi um péssimo ano, que a gente escolheu que não teve opção para ser terceiro ano, que é um ano em que a gente sonha passar pelo ensino médio e poder chegar no terceiro ano para aproveitar ao máximo, porque é o último ano da escola, que a gente fecha um grande ciclo para abrir outro bem maior. E é bem difícil. Que as minhas colegas que conversam comigo e às vezes falam no grupo também que está sendo bem complicado. A gente está tendo que se recriar, tendo que recriar uma nova forma de estudo, totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Então a dificuldade é grande. Às vezes já conversei com vários colegas meus de sala também, de que a vontade de desistir é grande, é um eterno, feito um meme, eterno chutar balde, busca o balde, porque é bem complicado, mas a gente está segurando a barra, como deu para ver aí nos vídeos, a gente ainda tem um fundo de esperança de que vai passar por isso e no final vai dar tudo certo. Eu acho que é isso que nos mantém focado, que as aulas ainda vão voltar, que a gente ainda vai aproveitar o restinho do ano e ter um pouco do terceiro ano que a gente pediu tanto, acho que desde o primeiro ano, né, que a gente sonha pelo, enfim, terceiro.
Mas é isso. Essas são minhas palavras. Desejo força a todos os estudantes que estão ouvindo, que é difícil a situação, é complicado. Os representantes, Débora, Eduardo, eu esqueço o nome do outro sempre, Cadu. Cadu, se é um ano difícil para os estudantes, para os representantes que falam praticamente sozinhos, também é complicado, porque o nosso papel em sala de aula é um pouco grande, então a gente com aula remota continua também, porque acho que tudo passa um pouco pela gente, então a gente tem que estar sempre atrás. E é complicado, mas a gente está levando, está conseguindo manter. E é isso, professor. Grazi, me diga só uma coisa. Você está orgulhosa do seu vídeo? Estou orgulhosa. Pronto, Agradeço isso é as importante. minhas amigas pela motivação, a Stephanie por ter me ajudado também. Eu lutei para sair esse vídeo que trava, a gente apaga da cabeça, e o vídeo treme, e chega a mensagem, é uma complicação só. Eu me senti no lugar do professor e vi como é a dificuldade. Viu? Você Então, sentiu um pouco do que a gente passa, tá vendo? A dificuldade de exato. gravar e só as dificuldades da tecnologia, né? Mas eu repito, você está de parabéns, Grazi. Parabéns pelo vídeo, parabéns por suas ações, tá certo? Continue assim, não desanime Obrigada. não, que a gente está aqui, todos nós aqui estamos para ajudar, tá certo? Tá certo, professor. Obrigada. E agradeço ao senhor por estar sempre nos motivando e Eu que estou a tentando. gente acaba pegando um pouquinho de força e de esperança pelas palavras que o senhor não passa. Não só o senhor, como todos os professores que vêm nos motivando, sempre um pouquinho mais. Às vezes realmente bate um desespero de você só querer chorar. Já cheguei a essa situação de você não estar entendendo nada, só chorar. Mas depois você se acalma, vê que vai passar, que vai ser resolvido e tudo melhora. Parabéns, Grazi, parabéns mesmo, tá bom? Boa sorte e você vai conseguir o que você quer, tá certo? Amém. Obrigada, professor. Gente, mais alguém quer colocar aqui alguma coisa? Tony, quer falar das dificuldades? Tony queria mandar vídeo para mim de 4 horas da manhã. Pode um negócio desse? Leandra, quer dizer alguma coisa? Cadê Eduardo? Eduardo sumiu. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Olha, Leandra. E aí, tá sendo difícil? Conseguiu fazer o vídeo? Acho que logo no início, assim, da quarentena, quando tinha muita atividade dos professores. Ai, depois de tanto gravar. Mas, como você disse, acho que no início da quarentena, era tanta atividade, que às vezes eu fazia atividade chorando, que pensando nas datas de entrega. Mas eu também teve um tempo que eu fiquei doente, eu falei com os professores que eu peguei dengue, peguei chikungunya também, olha. Eu chorava tanto, mas eu acho que definitivamente essa é uma das piores coisas nos meus 18 anos que eu tô vivendo. Eu nunca passei por nem por uma doença assim, eu nunca passei. Aí eu venho com uma quarentena, venho com um vírus, vem um monte de coisa assim que foi uma avalanche total, mas Você foi premiada. eu acho que a pessoa se agarra. No terceiro ano você foi com tanta coisa. A gente, os terceiros anos que brigou por causa de camisa, brigou por causa de prenda. E no final o povo brigou tanto que acabou meio que sem nada. Meu Deus, é verdade. Você levantou um ponto. Tarcísio fez a escolha das camisas com vocês, da área de atuação. Tanta briga pela cor. Eu lembro do terceiro D reclamando que não queria aquela cor. De repente estamos nessa, né? Como é o mundo dá voltas, né? Mas nem nada tá perdido ainda, né? Ninguém teria camisa voltar para o meio, tá tendo que fazer alguma coisa. Não é, Tarcísio, nada está perdido. Pois é, obrigado, Leandra. Você também é muito esforçada. A gente admira bastante, tá certo? Mais alguém, gente? Bruna? Felipe? Cadê Eduardo? Eduardo tá Clarinha? aqui, não falou nada. Hein, Dudu?
Tony tá só na espreita, só olhando, tá certo. Bom, gente, eu vou deixar agora, certo? A palavra com algum professor que queira dar passar alguma mensagem, né? Estou aqui, Para a Giovana. gente finalizar. Opa, cara, Eduardo. Eduardo, conte-nos como está a sua vida. Essa vida boa que você tem. Vida boa. Peraí, só um minuto. É um momento atípico, né, que a gente está vivendo. Ninguém esperava que 2020 fosse ser dessa maneira. Mas aconteceu. Tenho certeza que estamos mais perto do fim. Está sendo um ano muito difícil em relação aos estudos, interligado à educação. Por quê? Infelizmente, a educação não chega para todos. E como podemos ver, uma grande parcela da população brasileira não está tendo acesso aos estudos. Seja por falta de equipamento, celular, computador, notebook, internet e etc. Mas eu busco acreditar que dias melhores sempre virão e temos que viver um dia de cada vez e estudar muito. A gente que tem oportunidade tem que estudar e muito, porque a gente sem estudo não somos nada. E a educação é a arma mais perigosa do mundo. Eu amo essa frase porque realmente é. É isto. Espero que dias melhores venham e que a gente possa estar junto novamente, na mesma rotina de sempre, que não podemos aproveitar o ano juntos, mas está sendo de forma remota, mas eu garanto que estou aprendendo muito. Agradeço a todos os professores pela paciência, pela compreensão, principalmente a Ângela, que sempre dá palavras de conforto a gente, nunca deixa a gente desistir e sempre mostra a gente uma luz no fim do túnel. É isso. Valeu, Eduardo. Certo? Sou teu fã, tá bom? Eu peço agora a palavra de vocês como mensagem para eles, para a gente poder finalizar, por causa da hora já estão agoniados, né, para comer, para dormir, né? Mas lembrando que esse não é o nosso último encontro, não, viu, gente? A gente tem mais encontros até o Enem, falta muito ainda, tá certo? Dar um aviso aqui rápido. Leandro, fica à vontade. Leandro, muito obrigado pela ajuda, viu, meu amigo? Nada. Você Semana foi que vem, essencial. quinta-feira que vem, a esse mesmo horário, nós teremos um encontro, né, que é uma palestra do pesquisador, um amigo meu, que é titulada A Indústria do Colágeno do Mar à Mesa. Então, aí, uma curiosidade bem legal sobre o colágeno, né, tirado, inclusive, de peixe, né, de resto de peixe, que é bem legal. A pesquisa é do Dr. Wagner, quinta-feira, às 14 horas. Aí eu peço licença, eu vi o professor Tarcísio, né, finalizar com as palavras dele, né, espiritual, finalizar esse dia. Silvana se escondeu. Ana, pode falar também. Era só isso mesmo, gente. Valeu, muito obrigado, viu? Não me escondi, não. É porque agora tem uma apresentação da minha sobrinha do Colégio Militar. Ai, meu Deus. Aí minha cunhada, botou. Aí vai começar a apresentação dela. Mas deixa eu só finalizar assim. Olha, espero que todos aí consigam atingir objetivos. Realmente, passamos um ano assim muito perturbado, mas é assim, é a vida. A vida é de indas e vindas, certo? Dá muitas voltas, e é isso que a gente tem que viver assim, o que Deus mandou para a gente, tá? E espero que vocês consigam superar, e como o Eduardo disse aí, né? O estudo é a melhor riqueza que um ser humano que a gente leva até a outra eternidade. Então, sempre esteja estudando. Vê aqui, nós, professores, tivemos que nos reinventar, de repente, nessa nova vida, esse novo normal, né? Então, espero que vocês realizem aí o sonho de vocês, muito sucesso. Pena que a gente não vai poder, assim, estar mais tão juntos, mas é isso mesmo, a vida é assim, tá? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Valeu, Silvana. Agora eu vou para a apresentação da minha sobrinha, tá, gente? Beijos! Tarcísio, finalize para nós aí, por favor. Professor Ângelo. Pois não. Estou muito feliz, não é, com esse momento do terceiro ano do terceiro dia D da Escola Paulino Salles. Um projeto
ímpar, né? Um projeto muito bom, muito oportuno para esse momento remoto que nós estamos vivendo, de distanciamento. Então, toda a nossa escola está de parabéns. Você hoje, né? Nesse terceiro dia D dos estudantes, você, na mesma linha de pensamento, você colocou os alunos como protagonistas, né? Isso, eles que devem receber todos esses louros, né? Todos esses elogios. Então, o início da sua fala foi muito oportuna. E você fez uma explanação teórica muito bem feita, muito apropriada, para que os nossos alunos, não é, primeiro compreendam a questão da matemática, para depois eles desenvolverem, não é, esse enunciado que porventura venha a cair no Enem. Então, eu achei muito importante a sua introdução nessa dia D de hoje, foi bem oportuna e bem coerente, né? Então, essa visão da matemática que você passou através da estatística, né, envolvendo a pandemia, trazendo a matemática para um tema atual para todos nós, né? Esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, e levar os nossos alunos a compreenderem que isso não está acontecendo só aqui, não é? É em Recife, é no Brasil, é no mundo todo. E em cima dessa apresentação teórica e estatística que você trouxe para a gente tem que se superar, como nossos alunos se superaram brilhantemente, não é, agora, nessa apresentação. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas todos foram brilhantes, todos foram capazes de produzir seu vídeo. Fez uma vez, fez duas vezes, não achou legal, fez de novo e enviou para você, né? E você, de uma forma, de uma maestria grande, você conduziu esse encontro maravilhoso, gratificante, né? E bem enriquecedor nessa tarde de hoje. Você está de parabéns, professor Ângelo, nota 10 para você. Está de parabéns nossos filhos alunos, que a gente acredita neles, eles sabem que a gente acredita neles, e a todo momento nós estamos levando essa mensagem de estímulo, de força, de perseverança para eles, porque nós acreditamos no potencial deles, não é? Eles são a vitrine da nossa escola, e nós temos que trabalhar para eles, em benefício deles, porque eles, como teve uma questão aí, não é, da vitrine, não é? Eles se saindo bem no Enem, ganha eles, ganha nós, professores, e ganha a escola. Então, parabéns, professor Ângelo, por esse projeto maravilhoso, magnífico, tanto na logística como na metodologia. Eu também não poderia deixar de agradecer, né, o professor Leandro, ele é sempre solícito, né, em nossas dificuldades com essas tecnologias. Mais uma vez, agradecer a ele, né, por essa dedicação, esse carinho, essa disponibilidade que ele sempre tem para a gente, né? E aos outros colegas de trabalho, né, da área de matemática, que contribuíram diretamente ou indiretamente aí, professor Roberto, professor Pedro, professora Silvana, não é? Parabéns para todos. Dizer que, acima de tudo, né, tudo que nós fazemos nessa vida, na nossa estrada, seja de pequeno porte ou de grande porte, a gente sempre atribui a Deus essa graça que Ele nos dá de estarmos vivos, de estarmos presentes, para que a gente possa desenvolver nosso trabalho dentro da nossa escola ou em qualquer outra área de trabalho, né? Então, sempre que a gente acredita, sempre que a gente deposita essa fé que a gente tem em Deus, a gente chega onde a gente quer, a gente constrói o objetivo, a gente tira os obstáculos e tudo sai conforme a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns a todos, um abraço. Valeu, Tarcísio, sabe as palavras, certo? Você é nosso mentor, a gente se espelha bastante em você, tá bom? Ok, Então, vejam só, eu estava lembrando aqui da nossa primeira aula virtual, que foi um desastre, né? Tremia tudo, travava tudo, embaraçava tudo. Quem participou sabe, lembra, né? Para a gente evoluir e chegar onde a gente está, tá certo, gente? Se mais ninguém tiver o que falar, eu vou finalizar aqui com vocês, né? Eu vou deixar um forte abraço,
né? E lembrando que vai ter atividade amanhã, mas só para quem não participou do nosso dia D, tá certo? Ô, Ângelo, Com vídeos. Oi. dizendo, passar um recado para os alunos dos terceiros anos, né, A, B, C e D, que o nosso seminário de amanhã a gente prorrogou para a próxima semana em virtude desse dia D de hoje, tá certo? Então, eles têm mais tempo para se prepararem e a gente deixa para a semana a gente apresentar dar continuidade ao nosso seminário. Tranquilo, Tarcísio. Então, tá certo, gente. Outra coisa, eu acho que esse vídeo vai para o YouTube, né, Leandro? Sim, amanhã está Vai disponível. disponibilizar, né? Assistam lá, são vocês, gente. Divulguem, repassem, tá certo? Para que outras pessoas possam ter acesso também. Tá ok? Beijo, né, nas meninas e abraço nos meninos, tá bom? Valeu todo mundo, a nossa escola está bombando, para a semana vai ser o professor Leandro, maravilhoso. Vamos lá, Tchau, gente. Obrigado a todos, meus queridos alunos, um beijão para vocês. Felicidades.